Meu nome é Cândida, eu sou assistente social e vim aqui conversar com vocês a respeito do módulo sobre mulheres negras. As vulneráveis das vulneráveis, diagnóstico social, ações e perspectivas. Nós vamos conversar um pouco a respeito da situação social que a mulher negra vive no Brasil. Nós vamos fazer uma panorâmica da educação, da saúde, nós vamos falar um pouquinho das questões da vulnerabilidade, de violência doméstica, violência urbana. Vamos passear por um mosaico de situações para a gente saber o que está acontecendo com essa mulher, como é que ela está sobrevivendo ou vivendo nesse país. Primeira coisa que você vai perceber, e eu quero chamar a atenção de vocês, é sobre o que é ser mulher, o que é ser homem. Você vai ver um quadrinho que falam sobre coisas que meninos podem fazer, coisas que meninas podem fazer. Por exemplo, meninos podem vestir azul, meninos podem brincar de carrinho, podem brincar de bola. Meninos não podem chorar. Quantas vezes você ouviu isso? Olha, menino não chora. Meninos têm que pegar todas as menininhas. E as meninas? As meninas têm que vestir rosa. Olha só, eu estou mais ou menos de rosa. As meninas têm que ser dóceis, têm que brincar de casinhas de boneca. Meninas têm que ser recatadas. O que eu estou querendo dizer com isso para você? Eu estou querendo mostrar para você que ser mulher, ser homem, não é uma coisa que a gente nasce biologicamente macho e fêmea. Isso a gente não tem o que discutir. Mas como disse Simone de Beauvoir, vocês vão ver depois, nós nos tornamos mulher. Da mesma forma, nós nos tornamos homens. O que acontece? A sociedade, através da escola, da religião, da família, nos ensina os nossos papéis sociais. Como é que nós vamos desempenhar nossos papéis como mulheres e como homens em sociedade? Isso é uma coisa aprendida. Preste atenção nesse quadrinho. Por que aprendemos essas regras sem nunca questionar? Desde que nascemos, a sociedade ela atribui esses papéis para nós. Preste atenção que esses papéis eles são definidos, né? Como eu já disse para vocês, pela religião, pela família, pela escola. O que nós podemos fazer como homens, o que nós podemos fazer como mulheres. E toda vez que a gente não se adequa a esses papéis, nós somos tidos como desviantes. Mas aí eu faço a pergunta para você, pensa bem, será que esses papéis são imutáveis? A gente não pode ter uma maneira diferente de ser mulher, não pode ter uma maneira diferente de ser homem? Não pode ter um menino que gosta de vestir rosa? Eu garanto que você já pegou na pele daquele seu colega que apareceu com uma camisa ou uma camiseta rosa lá no trabalho, não foi? E que negócio é esse? Está mudando? É mais ou menos assim, não é? A gente sempre pensa dessa forma e faz essa brincadeira com o colega. Mas a gente tem que pensar que cada homem, cada mulher é um ser único. Existem mulheres duronas que não choram, que são menos emotivas, e existem homens que assistem um filme e começam a chorar, são muito emotivos. Isso não quer dizer que ele deixou de ser homem e muito menos que ela deixou de ser mulher. Então a gente pode tratar, por se tratar de uma construção social, por se tratar de algo que a sociedade pensa e reflete e imagina sobre nós como seres homem e mulher, nós podemos mudar. E é um desafio. A gente pode ter, sim, uma sociedade em que homens e mulheres sejam diferentes, porque nós somos biologicamente diferentes, mas nós podemos ser igualitários, podemos ter uma sociedade mais equânime. Olha só essa definição de papéis de gênero. Relações de gênero.
O conceito gênero foi desenvolvido por pesquisadoras norte-americanas que passaram a usar a categoria gender para falar das origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas de homens e mulheres. Vocês vão encontrar isso no livro da John Scott intitulado Gênero, uma categoria útil de análise histórica, que é referencial sobre esse tema. É exatamente o que eu estava falando. Do ladinho dessa definição, tem uma foto da Simone de Beauvoir com uma frase famosa dela que diz: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E aí, vou ter uma ousadia, porque Simone de Beauvoir era uma grande filósofa, e dizer também que nenhum homem nasce homem, ele se torna homem. Por quê? Porque nós nos tornamos homens e mulheres a partir dos papéis que nos são apresentados. Aquelas coisinhas que eu falei logo no início. O que menino pode fazer, o que menina pode fazer. O que homem faz, o que mulher faz. O homem mata barata, a mulher corre da barata, nem sempre. Então a gente tem que pensar exatamente sobre isso, porque olha, nós somos machos e fêmeas da nossa espécie. Nós somos diferentes, mas não desiguais. Lembra daquela música do Mário Lago? Amélia é que era mulher de verdade. Era mulher de verdade porque ela aceitava tudo. Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia que era mulher de verdade. O resultado dessa visão de mulheres como seres frágeis, emocionais, psicologicamente histéricos, fúteis, que necessitam de um homem para lhes governar, são esses que você vai ver aí. Violência doméstica, diferença salarial no mercado de trabalho, objetificação sexual, desrespeito, opressão, cerceamento do estudo, entre outras coisas. E o que o PDT pensa disso? Em seu programa de partido, ele tem como compromisso prioritário com a mulher, contra a discriminação, propugnado por sua efetiva participação em todas as áreas de decisão, pela definição dos seus direitos sociais, no emprego ou no lar, pela igualdade de remuneração e de oportunidades, de educação e formação profissional, acentuando a necessidade de que o país disponha cada vez mais amplamente de serviços de infraestrutura que venham aliviar a mulher submetida em alta porcentagem a 2 jornadas de trabalho, a do lar e do emprego. Então, o nosso partido ele tem um compromisso exatamente com a igualdade, uma sociedade mais justa e equânime para as mulheres. Isso faz parte do nosso programa, da nossa base ideológica partidária. É muito importante nós termos isso em mente. Essa construção de uma sociedade igualitária, de uma sociedade equânime, justa entre homens e mulheres. Mas vamos agora começar a falar da mulher negra. Eu coloquei aí questões de gênero 2, e você está vendo uma escrava com uma criança branca em cima dela. Porque eu quero mostrar para você que se o lugar da mulher na sociedade em geral já está definido por um papel até de, vamos assim dizer, inferioridade, de diferença, de desigualdade, a mulher negra vai ter um lugar social construído dentro da nossa sociedade escravocrata de subalternidade. E essa foto, ela diz tudo. Vocês estão vendo nesse slide o cais do Valongo, ou do Valonguinho. Isso fica lá no Rio de Janeiro. Era o local onde os africanos traficados da África eram vendidos como escravos. Nesse local, quando se começou a fazer as primeiras escavações, encontraram-se muitos ossos de escravos que eram jogados ali mesmo, porque conforme era a travessia no Atlântico, nas condições subhumanas que eles vinham, a maioria nem chegava
ou morria no meio do caminho, sendo jogada no mar, ou chegava muito doente e já era despejado ali mesmo. Então, nesse local foram encontrados muitos ossos, e em um local mais próximo foi encontrado um cemitério que você, visitando essa área aí do Rio de Janeiro, vai conhecer um pouco da história do negro e da situação que eles vinham nos navios negreiros. Por isso que eu fiz esse título, Os Humanos que Não Eram Humanos, porque não havia humanidade nenhuma, não havia um mínimo de higiene, não havia comida, não havia nada durante essa travessia, somente a penúria. Se a gente tinha humanos que não eram humanos, as mulheres negras eram humana que não era humana e não era de ninguém. As escravas, elas trabalhavam tão duramente quanto os homens. Destacando que os homens, por exemplo, eles trabalhavam na lavoura, por volta de umas 15 horas por dia, quando começava a despontar o sol, até o sol se pôr. Eles faziam o trabalho especializado da plantação, cortar cana e tudo mais. E as escravas, elas ficavam responsáveis também pelo trabalho da moagem, de fazer o caldo, para poder fazer, por exemplo, a garapa, a pinga. E não era uma coisa fácil de fazer, era um trabalho pesado. Elas faziam esse trabalho, também trabalhavam o dia todo, praticamente 15 horas de trabalho. Elas trabalhavam na lavoura de café, elas trabalhavam nas lavouras de algodão, trabalhavam também dentro da casa, né, cozinhando, cuidando dos bebês. A primeira escrava mostra isso. E tinha uma coisa que quase não se fala, que eram as escravas que trabalhavam na cidade, que eram as escravas de ganho, que elas vendiam doces. Elas foram as primeiras doceiras, as primeiras quitandeiras, as primeiras quituteiras a venderem seus doces, venderem frutas, verduras nos mercados. Elas faziam esse tipo de serviço também. E tinham que fazer esse serviço o dia todo. O que era um escravo de ganho? O escravo de ganho, ele combinava com o patrão dele, com o senhor dele, a quantia que ele tinha que ganhar naquele dia. E conforme o que ele ganhava, ele recebia uma porcentagem. Então, por exemplo, ela tinha que vender uma quantidade X de frutas e ganhar uma certa quantia e voltar para casa e trazer aquele dinheiro. Uma coisa assim como a gente olha os meninos na rua, são coisas que a gente pode parar para pensar. Quando a gente olha aquele pessoal vendendo na rua a sua água, a sua bala, a sua balinha, aquela coisa assim, você vai lembrar das escravas lá no início do século e também dos homens. Muitos homens faziam trabalho, serviço de ganho, trabalho de sapateiro, coisas assim que hoje, carreto, tudo isso era feito pelos escravos de ganho na cidade. Você está vendo até aí, nesse slide, elas trabalhando no pilão, a outra vendendo doce, né? Aquilo que não é de ninguém é de todo mundo. E eu ilustrei esse slide com uma escrava que você deve conhecer a história, da Anastácia, que ilustra muito bem essa dignidade feminina. Olha aí, eu estou falando para vocês. Elas trabalhavam duramente. Elas eram maltratadas fisicamente, igualmente os homens, se elas fugissem, se elas deixassem de fazer alguma coisa, se elas fizessem alguma coisa errada. Elas apanhavam no tronco, elas usavam aquelas coleiras de ferro, elas usavam aquelas coleiras de pés, ficavam amarradas. Todos aqueles instrumentos de torturas que eram usados nos homens eram usados igualmente nas mulheres. Elas eram odiadas pelas senhoras quando elas eram muito bonitas e chamavam a atenção dos seus senhores. E normalmente acontecia das senhoras machucarem elas, das senhoras cegarem elas, das senhoras machucarem o rosto para deformá-las. Elas tinham, muitas vezes, quando ficavam grávidas e tinham seu bebê, tiravam o bebê dela para que ela pudesse amamentar o filho do Senhor. Porque diziam, como dizem até hoje,
e vocês vão ver isso mais lá na frente, que o sangue da negra era um sangue mais forte. Então eles alimentavam os filhos dos senhores nos peitos das negras, né? Chamavam as mães de leite dos meninos, enquanto o filho dela ficava sem o leite materno. Os filhos também eram tirados para serem vendidos, eram separados. Como elas não eram de ninguém, desde meninas, já quando ficavam mocinha, já eram comercializadas para prostituição. Elas eram estupradas pelos seus senhores e eram abusadas sexualmente. Cândida, o que você está falando, estuprada e abusada? Para a gente entender em termos até atuais, que o estupro ocorre com alguém que tem mais de 12 anos. Então, estuprado quando eu estou falando das mulheres mais velhas. E abusadas sexualmente é porque as meninas eram abusadas pelos senhores, pelos filhos dos senhores, pelo capataz, por vários homens, além de servirem para prostituição. Então, era essa situação que a mulher negra ela vivia. É uma coisa interessante porque tanto a mulher negra vivia isso como o homem negro, e são estereótipos que vivem até hoje. O que acontecia? Vocês sabem que quando você tem um touro e você tem um garanhão, um cavalo, assim, um touro, que ele tem uma boa, que eles chamam de boa cepa, você faz dele depois um reprodutor. E fazia-se isso com os homens negros. Você achava aquele negro forte, trabalhador, então ele era reprodutor. Ele tinha que, vamos assim dizer, engravidar várias negras, né? Essa coisa de que ele tinha que passar aquela genética forte de bom trabalhador. Igual um bicho mesmo, igual como a gente faz com o boi, com o touro, com o cavalo, quando faz aquela égua que é campeã, faz com aquela vaca campeã, fazia-se isso com os negros naquele tempo. Eu estou chamando a atenção de vocês para Anastácia, porque conforme se conta, a história que se conta é que Anastácia era uma negra muito linda, exótica, de olhos azuis. E que o senhor de Anastácia ficou completamente apaixonado por ela. E queria Anastácia a qualquer custo. E Anastácia não se deixou seduzir, não se deixou usar, não se deixou abusar, não se deixou estuprar pelo senhor. Em castigo, ela tentou fugir, e em castigo o que ele fez? Quando ela voltou, ele colocou essa focinheira nela, e ela não podia se alimentar, e a Anastácia, segundo contam as histórias, morreu de inanição. Então, a Anastácia foi uma mulher que lutou contra esse destino que existiam para as escravas de que elas não eram de ninguém, que elas eram objetos, que elas eram coisas, que elas não eram pessoas, elas não eram nada. E essa é uma herança contra a qual nós devemos rebelar. Tem uma fotozinho aí de um programa de TV que causou bastante polêmica. E do lado, eu estou falando das heranças que a gente acabou herdando de todo esse contexto histórico. Mulheres negras e mulatas são hipersexualizadas. Mulheres negras e mulatas são para divertimento e turismo sexual. Mulheres negras e mulatas têm um lugar social definido, subalternidade. Mulheres negras e mulatas não possuem beleza. Mulheres negras e mulatas são um feitiço sexual dos homens brancos. Mulheres negras e mulatas, quando bonitas, devem casar com homens brancos e clarear a família, que é uma ideologia que começou depois da abolição, de que o Brasil deveria embranquecer, porque como ele era muito negro, era um país que estava condenado ao fracasso pela bestialidade e primitividade da raça negra. Então se deveria branquear o país. Por isso trouxeram os imigrantes europeus para cá. E como é que o negro poderia se redimir, poderia ser salvo da sua bestialidade? Mestiçando.
casando com uma pessoa branca. Isso aí continua dentro da nossa cabeça. E a gente não pode deixar de lutar. Muitas foram as formas de luta dos nossos ancestrais. Fugas reivindicatórias. Olha só, o pessoal faz greve hoje, né? Os negros, sabe o que eles faziam? Eles pegavam e faziam uma fuga, e iam para dentro da floresta, e eles passavam ali meses, anos. Houve uma fuga no estado do Maranhão, no engenho do Grão-Pará. A data eu não vou lembrar agora. Mas essa fuga durou quase 2 anos, e é muito interessante o manifesto, a carta de reivindicação que os negros mandam para o Senhor, colocando ponto a ponto que eles queriam: dia de folga, dia para tratar da roça deles, que eles não queriam ser perturbados no dia que eles tivessem que fazer festa, queriam liberdade para fazer festa, que eles queriam colocar, por exemplo, o que eles conseguiam na roça deles, queriam levar também junto na carroça do Senhor, sem ter que pagar pelo frete. Eles fizeram várias reivindicações. É claro que essas reivindicações não deram certo. Esse motim, essa fuga, acabou sendo reprimida com morte. Agora é com bala de borracha, essas coisas, mas nesse caso foi com morte, né? Tinha as fugas de rompimento, que eram as fugas que se formavam os quilombos. E aí eu estou falando também da criação e resistência nos quilombos. O Brasil teve um período de vários quilombos, e um dos maiores deles, vocês conhecem muito bem, que foi o de Palmares com Zumbi. Revoltas, insurreições, compra de alforria. Eu falei um pouquinho antes para vocês que os nossos ancestrais, eles cultivavam uma própria roça. Havia alguns senhores que eles conseguiam negociar com essas fugas, algumas resistências, ter um pedaço para que eles pudessem cultivar a roça. O senhor achava isso muito bom porque ele não tinha gasto com comida e tudo mais, porque eles acabavam fazendo aquilo da sua agricultura familiar. Eles conseguiam, através de algumas redes de pequenos agricultores, o capataz ganhava um dinheirinho por fora, eles faziam uma redezinha, vamos assim dizer, por trás do Senhor, e vendiam os seus excedentes, e iam guardando dinheiro. Ia guardando esse dinheiro para comprar alforria. Para as mulheres era até mais fácil, porque elas assim, valiam menos no mercado. Mas os homens eram mais difíceis e às vezes a situação complicava. Mas de qualquer maneira, eles conseguiam muitas vezes comprar alforria através da venda dessa agricultura que eles tinham. Olha aí, o nascimento da agricultura familiar foi com os nossos ancestrais. Tanto nas terras que eles cultivavam dentro da fazenda dos senhores, como nos quilombos. Nos quilombos também se fazia a mesma coisa, se trabalhava com a agricultura e com essas redes conseguiam se vender o que era produzido no quilombo dentro das cidades, o que dava bastante prejuízo para os senhores. Abortos, as negras faziam muitos abortos, porque elas não queriam que os seus filhos continuassem naquele destino. É sabido na história que muitos senhores engravidavam as suas escravas para não ter que comprar mais escravos, até que com o tempo eles foram ficando caros, e aí ele não queria comprar, ele já engravidava e ele já tinha com certeza a sua próxima geração de escravos. Então elas abortavam essas crianças para que elas não tivessem esse mesmo destino. E por fim, o suicídio. Eu quero chamar a atenção para a questão do suicídio dos nossos ancestrais, tanto as escravas como os escravos, porque eles costumavam fazer o suicídio perto de um local que tivesse água. Porque na nossa cultura, na cultura africana, o mar é chamado de calunga. Seria o lugar onde nós vamos para o mundo dos mortos.
E era muito interessante, porque para os negros, você morria e atravessava a Calunga, que era o mar, e ia para um lugar onde as pessoas se vestiam de branco. E ali era o lugar dos mortos. Você imagina o que era um negro, ele sair da África, atravessar o mar e chegar numa terra onde só tinha gente branca. Então ele queria fazer a trajetória dele de volta. E aí ele procurava sempre se suicidar se afogando. No local que ele pudesse, ele imaginava que afogando-se, morrendo por afogamento, o corpo dele, o espírito dele voltaria para a África, para a terra dos vivos. Isso é muito interessante. Se você não viu aquele filme 12 anos de escravidão, veja, e você vai ver a cena em que a escrava, que passa por todas essas situações que as mulheres negras passam, também acontecia lá nos Estados Unidos, ela pede para que o ator principal a mate afogada. Ela pede para ele, me mate afogada, eu não suporto mais viver assim. Me leva no rio e me mate ali. Se morria no rio para que a gente pudesse fazer a nossa trajetória de volta, voltar para casa, voltar para a nossa terra, voltar para a liberdade.